E hoje aqui no Palco da Vida a gente recebe mais um dos diferentes. A gente vai conhecer a história de Dr. Durval Damiani. Dr. Durval, muito obrigado por participar desse nosso quadro, por trazer um pouquinho desse seu conhecimento, dessa sua história que é fantástica. Muito obrigado, Renato. É um prazer enorme e eu me sinto homenageado pelo seu convite. Me tocou profundamente porque eu realmente nunca pensava que eu fosse contar um pouco da minha história, né? E eu fico muito satisfeito de estar aqui, muito obrigado. E você é um amigo, eu acho que muito do que você fala sobre mim e sobre as minhas, entre aspas, virtudes é muito pela nossa amizade. Te conheci aqui no Terras 2, eu sinto em você uma pessoa extremamente sincera, honesta, uma boa pessoa. Eu faço questão de ter bons amigos. Eu não preciso ter muitos amigos, mas os que eu tenho são de alta qualidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado pelas palavras. E já que a gente começou o papo pela compra do seu terreno aqui em Terras de São José, como é que foi essa história? Era fevereiro de 2013 e eu falei para minha mulher, não vamos reservar um hotel, nada, porque isso fica muito formal. Vamos pegar uma estrada. Onde a gente parar numa cidadezinha legal, a gente fica e passamos lá o carnaval. Por acaso, peguei a Castelo Branco. Podia ter pego qualquer outra estrada. Por acaso, entrei no quilômetro 78 para vir para Itu. Não sei por quê. Quando eu estava vindo, nós passamos em frente ao Condomínios Terras 2. Eu parei o carro e falei para a Cláudia, puxa, Terras, eu lembro Terras 1, eu acho que esse condomínio é famoso e tal, tal, tal. Entramos, chegamos aqui e o corretor que estava aqui, que era o Adalto, eu falei, olha, eu vim aqui porque eu queria dar uma olhada aqui. Ele falou, o senhor está no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. E aí ele começou a me mostrar as casas. E a primeira casa que ele me mostrou foi a casa do Dr. Jacó, a número 1, né, a casa, que era chamada Casa Inteligente, né, o João Armentano fez a arquitetura e tal. Eu nunca tinha visto uma casa daquele tamanho. Eu tive uma infância pobre, simples, eu nem sabia que existia casa, era 700 metros quadrados de casa. Eu fiquei encantado com aquela casa. Só que quando ele me deu o preço, eu desencantei, falei, não, eu vou ver um terreno, eu preciso ver um terreno. E aí ele começou a me mostrar os vários terrenos e tal, e no final ele falou, agora tem uma surpresa. Aí me trouxe para esse terreno onde nós fizemos a casa, que era um dos maiores terrenos do condomínio, tinha 3.600 metros. Os terrenos aqui geralmente tem 2.100, 2.500, esse tinha 3.600, uma área de preservação enorme, uma corredeira lá no final. Falei, olha, se eu for comprar algum, é aqui. Mas aí eu falei, não pode ser a primeira vez, eu estou chegando agora, já vou fazer... Não. Aí pedi para o Adalto, no dia seguinte, ficamos num hotelzinho aqui na cidade. No dia seguinte ele nos mostrou outros condomínios, mas eu sempre com esse na cabeça. Nada batia esse aqui. Aí eu falei para a Cláudia, vamos para Vinhedo. Eu sabia que Vinhedo tinha muito condomínio, muita coisa, vamos ver lá. Chegamos lá, porque a nossa ideia aí passou a ser uma ideia de fazer uma casa e vender. Nós podemos fazer uma casa, vende, com o lucro da casa a gente faz outra, legal. E aí fomos ver um outro condomínio lá em Vinhedo, vimos vários, mas um deles eu achei legal, era um terreno de 900 metros quadrados. O cara falou, olha, a gente faz uma casa menor, a gente vai fazer para vender mesmo. E eu ia fechar o negócio, aí o pessoal disse, infelizmente esse terreno já foi vendido. Imediatamente liguei para o Adalto, falei, Adalto, meu terreno, ele chamava o meu terreno de fazenda. Ele falou, não, a fazenda está lá, já segurei o gado, está lá te esperando. Aí compramos o terreno, procuramos os arquitetos, tal, e foi o Sérgio Todeschini que a gente escolheu, que eu gostei muito do trabalho dele, vi várias casas que ele tinha feito. E aí começamos a construção em 16 de julho de 2013 e passei o Natal e primeiro de ano nesta casa, já pronta em dezembro de 2014. Fizemos a casa de 1.300 metros quadrados, eu disse o seguinte, é comum você falar assim, não, essa casa é grande, bonita, porque o dono tem uma fábrica de parafuso, porque o dono é um empresário. Tá? Eu falei, não, eu vou fazer uma casa e você vai dizer, Adalto, quem vier ver, essa casa é de 2 médicos e vai ser a maior casa do condomínio. Fizemos uma casa de 1.300 metros e aí foi um espetáculo. E quando eu comprei o terreno, eu falei para o Dr. Jacó, que aliás fiquei fã do Dr. Jacó, pela carreira dele, pela história dele, e eu falei para ele, Dr. Jacó, alguém já fez um churrasco no terreno? Ele falou, não, o pessoal faz churrasco na casa, está pronta, tal. Falei, pois bem, eu quero fazer um churrasco, eu só precisava que o senhor me arrumasse uns tijolos, porque eu vou fazer uma fogueirinha ali, vou assar carne e tal, e assim marcamos o dia. No dia que eu cheguei, com uma grelha, com carne, com tudo para fazer o churrasco, o Adalto
veio para mim e falou, doutor, você vai ter uma surpresa, vai lá no terreno. O doutor Jacó mandou limpar uma parte do terreno, fez uma cobertura, colocou um churrasqueiro que estava com o fogo queimando firme Já lá, em brasa. já tinha uns salgadinhos, um petisquinho, ele preparou tudo. Eu falei, mas olha que coisa incrível, fiquei fã dele. Tanto que depois eu comprei mais 2 terrenos dele. Fiquei fã dele, falei, olha que cuidado, que atenção. E aí que você me viu de Mickey no meio do mato fazendo um churrasco. Eu falei, pelo menos um churrasco eu tenho que fazer. Mas tinha um churrasqueiro lá do lado. Tinha sim, eu lembro. Aqui no Terras 2, nós estamos voltando no tempo aí, 12, 13 anos, alguma coisa assim. Não tinha casa, não tinha quase ninguém aqui. É verdade. O senhor foi um dos primeiros moradores ou veranistas. Eu lembro do episódio de churrasco que eu achei o máximo. Eu estava ingressando na empresa, fazia pouco tempo, e aí eu vi aquele cuidado do Dr. Jacó, e ele fez, agora do outro lado, né, que nem dizem o outro lado do clássico, ele fez só para lhe agradar. Não, só por isso. Ele era uma pessoa, eu gostava muito dele, eu conversava muito com ele me inspirava em muitas coisas, pela maneira da vida dele, como ele construiu o patrimônio todo que ele fez, e era uma pessoa incrível. Eu acho que são pessoas assim que fazem as coisas realmente funcionarem. Né? Os fora da curva. Os fora da curva. Realmente o Dr. Jacó era uma coisa incrível, gostava muito dele. Fiquei muito triste pelo Covid, né? Coitado, ele foi vítima do Covid. Mas ele estava todo dia aí com mais de 90 anos, ele estava lá, ele assinava os contratos e tal. Os últimos 10 anos de vida dele, que eu tive junto com ele, lado a lado, todo domingo de manhã a gente vinha tomar café, não café da manhã, tomar um cafezinho preto e bater papo aqui no Terras 2. Ele tinha o prazer de vir aqui tomar café. Mas eu preciso entender como é que começa essa história do Dr. Durval. O senhor, no começo do papo, falou que vem de uma origem humilde. O senhor é filho de quem? Olha, eu vou começar pelo meu avô. Seu avô? O meu avô, Giuseppe Damiani, na Itália ele se chamava Damiato. Naquela época o pessoal vinha emigrado, né? Vinha para cá para trabalhar, e eu acho que eles queriam esconder um pouco o nome, e aí ele passou a assinar Damiani. Ele veio para trabalhar em fazenda, de café, aquela vida difícil. E ele veio muito jovem, no final de 1890, ele chegou aqui no Brasil, casou-se aqui, e aí tiveram vários filhos, né? Meu pai, Luiz Damiani, que aliás eu tenho uma sala de jogos aqui em homenagem ao meu pai, sala de jogos Luiz Damiani, porque ele gostava muito de jogar bilhar. E ele não chegou a conhecer essa casa. Se ele tivesse frequentado essa casa, seguramente ele estaria no bilhar lá agora, jogando o seu bilharzinho, que ele adorava isso. Mas o meu pai perdeu a mãe aos 2 anos de idade. E meu avô se casa com uma verdadeira madrasta. E saiu de casa assim, sem nada. Começou a trabalhar naquela época... De casa com quantos anos, doutor? 18 anos. 18 anos. Com a roupa do corpo. E aí começou a trabalhar, né? Naquela época o jogo do bicho era permitido, ele começou a fazer jogo do bicho, começou a trabalhar nisso, e ele montou um chalé de jogo do bicho. E aí encontrou minha mãe, Diva, grande mulher, grande mãe, Dona Diva, que faleceu agora 26 de fevereiro de 23, com 93 anos. Mas a minha mãe foi um grande suporte na vida dele. E meu pai então, trabalhando e tal, vão passar a lua de mel no Rio de Janeiro. Quando eles voltam da lua de mel, o governador de São Paulo, que era o Garcês, tinha proibido o jogo de bicho. Então ele, com um chalé recém-formado, ficou sem emprego de novo. E aí foi trabalhar de cobrador da Aliança da Bahia, porque naquele tempo, você fazia uma compra a prazo, você assinava uns papeizinhos, mês a mês. E o cobrador ia na sua casa, naquela data do vencimento, para você pagar. Era assim que era feito o crediário da época. Quando eu ia nascer, eu nasci em casa, como meu outro irmão também nasceu em casa. Eu tenho 2 irmãos. Só o meu irmão mais novo é que nasceu em maternidade, ele foi mais chique. Ele foi para maternidade. A gente nascia em casa. Mas para nascer em casa, precisava ter uma parteira, você precisava pagar uma parteira. Então, naquele período, teve um concurso na Aliança da Bahia, que o melhor vendedor, o melhor cobrador ganharia um prêmio em dinheiro. E a minha mãe conta que o meu pai gastou várias solas de sapato, porque ele fazia isso tudo a pé. Pegava ônibus, andava, ia cobrando todo mundo. Ele ganhou o prêmio. E o valor do prêmio era justamente para pagar a parteira. Então você vê aí uma primeira grande demonstração de amor, né? O que é o amor de um pai pobre
para um filho. O meu pai me deu todas as condições para estudar. Eu estudei em escola pública. O meu tio trabalhava numa empresa que chamava Solupan. E a empresa distribuía lápis. Eram uns lápis bonitos, assim, com a marca Solupan. Eu fazia pacotinhos de 10 ou de 20, punha na minha malinha, ia para a escola. Eu andava assim, uns 3 quilômetros até chegar na escola, no Brasilux, lá na Rua da Moca, Sul da Moca. Eu falei só um parênteses. Aqui, nessa casa, é a única casa que tem a bandeira da Moca. A bandeira da Moca. Temos 2 bandeiras lá fora, a do Palmeiras e a da Moca. Mas aí eu ia para a escola e vendia. Os lápis eram bons, o pessoal comprava. Então, no recreio, eu vendia os lápis e tal. Aí o senhor fazia o que com esse dinheiro? Dava a minha mãe. Aí a gente dava em casa para ajudar em casa, né? Toma água, doutor. Desculpa. Às vezes faltava comida. A gente ajudava. E assim foi, a gente foi indo. E esse meu tio, que tinha os lápis, foi o verdadeiro tio que a gente teve. Era uma pessoa incrível. Só que a dona Diva teve a oportunidade de ver tudo isso, ela que vem de uma origem humilde, com dificuldades, porque faltava comida, e ela vê o filho médico numa casa como essa, num lugar como esse. Como que era isso para ela, doutor? Ela tinha muita satisfação disso. Ela sempre foi uma pessoa que me estimulou muito. Por exemplo, quando eu fui fazer o cursinho, eu fiz o científico no Firmino de Proença, e no 3º ano do científico, eu passei para a noite no científico para fazer o cursinho de manhã que o meu avô pagou para mim. Meu avô pagava o cursinho para mim. Então eu levantava muito cedo, levantava às 5 horas da manhã, lia o jornal, porque tinha uma matéria no cursinho que era conhecimentos gerais de assuntos mundiais. Então eu lia o jornal, aí ia para o cursinho, chegava tipo 1h da tarde, almoçava e ficava a tarde inteira refazendo as aulas que eu tinha tido no cursinho. Eu dava as aulas de novo. E ficava a tarde inteira, aí ia para a escola, e meu pai dizia: Diva, esse menino vai morrer, porque eu era muito magro. Você imagina eu agora, com menos 16 quilos. É o que eu era, pele e osso. A sua primeira escolha já era a medicina? Não, eu queria ser motorista de caminhão. Esse era o meu grande... Por conta do Fenemê. Sim, do Fenemê, o meu grande sonho. Eu montava em casa a cabine do caminhão, punha a marcha, ficava ali brincando de caminhão. O que hoje as crianças fazem no computador, eu fazia na vida real mesmo, era o meu caminhão. Era ali, o seu caminhão. Uma roda que era a direção e tal. E era muito, muito legal. Depois vem a história da medicina. Sim, é que eu quero, exatamente onde eu quero chegar, porque a primeira opção da criança, eu queria ser sorveteiro, porque eu via lá o cara com sorvete e cheio de dinheiro na mão, então eu queria ser aquilo, né? Sim, pô, não tinha nada melhor. E aí, como é que nasce, desperta a medicina, a vontade de ser médico? Essa medicina veio assim. A minha avó, Dona Flora, mulher do seu João, meu avô, a minha avó era uma mulher muito dinâmica, muito brava. Minha avó era uma pessoa brava. Meu avô tinha medo dela, né? Meu avô gostava muito de corrida de cavalo. Então ele ficava no radinho junto com meu pai, ouvindo a corrida. Se a minha avó chamasse ele, João, ele desligava o rádio. Luiz, não vai dar certo. Ela chamou, nós vamos perder o jogo. Era assim o negócio. Tanto que ele pediu para não ser enterrado junto com ela. E eles não estão enterrados no mesmo cemitério. Era assim que era a história. Aí a minha avó, num certo momento, ela tem um AVC. Então existe a minha avó antes do AVC e a minha avó depois do AVC. Vira e volta, ela estava doente. Chamava o médico. Quem era o médico? Dr. Romeu Bertelli. Era um italianão. E a minha avó morava numa casa, a gente morava no fundo, numa casa de fundo. A casa da frente era a casa da minha avó. E tinha um corredor que entrava para a sala e depois ia para os quartos. Mas era no mesmo quintal? No mesmo quintal. Quando o doutor Romeu chegava na porta, ele gritava lá de fora, Dona Flora! Ela ouvia a voz dele, ela mudava de cor, ela mudava de postura. A minha mãe falava, a gente chama o médico, ela parece que ela melhora. E aquilo me impressionava profundamente. Eu falei, como é que uma pessoa consegue ter essa capacidade de transmitir tamanha segurança para o doente que ele melhora, de ver o médico? Então hoje quando eu vejo alguns atendimentos médicos, onde o médico não deixa o paciente sentar na cadeira, ele atende em pé, isso não funciona. Isso nunca funcionou. Isso nunca vai funcionar. O atendimento médico, a relação médico-paciente, é uma relação muito próxima. A pessoa tem que sentir que você está examinando. Eu tinha um professor que dizia, você não sabe o poder que é a mãe do paciente, porque eu fiz pediatria, sentir que o médico está encostando na criança, está examinando. Isso é muito importante. Isso, infelizmente, acabou meio que se perdendo. E como é que faz
o professor, uma coisa é ser médico, a outra coisa é se formar em medicina. Uhum. Como é que o senhor distingue isso, doutor? Como é que é esse dilema no seu coração, na sua cabeça? A questão, Renato, é que a gente não muda, a gente não deve mudar. Na verdade é isso. As pessoas, infelizmente, às vezes mudam, porque eles têm um título, porque têm alguma coisa, eles acham que eles são pessoas diferentes. Nós não somos. Nós somos as mesmas pessoas. Mas nós trazemos conosco a educação que os nossos pais nos deram. O berço, o tão propalado berço, como é importante esse berço. Isso faz com que a gente seja, não importa que eu seja professor, que eu seja isso ou aquilo, eu sou um ser humano que estou diante de um ser humano que sofre. Todos que procuram um médico, eles têm um sofrimento. Esse sofrimento pode ser maior, pode ser pior, pode ser psicológico, que é o mesmo sofrimento, não é porque é psicológico que não tem o valor, ele está sofrendo, ele está numa situação difícil, e a gente tem que entender isso e procurar ajudar esse paciente. O nosso primeiro objetivo como médico é, primeiro, não piorar a situação. Existe uma frase em latim que diz primo non nocere. Quer dizer, a primeira coisa que o médico faz é não atrapalhar. Se você puser não atrapalhar, já é uma grande coisa. Porque de vez em quando você vê que algumas condutas atrapalham mais do que ajudam. E aí você conversar com o paciente, mas conversar numa linguagem que ele possa entender. Você não precisa falar, se eu vou falar numa linguagem médica, sofisticada, e falar de patologia, de coisa, não sei o quê, é hipertrofia, hiperplasia, eu não estou falando o que ele quer ouvir. Eu tenho que dizer coisas simples. Isso é muito fácil. Desde que você não se coloque num pedestal enorme, dizendo, não, eu não posso falar com essa pessoa porque ele não vai me compreender. Como é que é isso para o médico? É tirar o ego de lado? É se despir de vaidade? Renato, eu sempre digo aos meus alunos, a pessoa mais importante no hospital é o paciente. Nós temos que respeitar o paciente. Nós estamos lá para servir o paciente. Nós temos que fazer essa pessoa melhorar, essa pessoa se curar da sua doença. Quer dizer, ele é o nosso... Por que nós estudamos tanto? Nós estudamos tanto e a medicina exige muito estudo. Quer dizer, eu estou formado há 50 anos, mas eu continuo estudando todos os dias. Antes de você chegar aqui, eu estava lá em cima preparando uma aula. E eu me lembro que a minha mãe, numa outra vez, falou, doutor Romeu, sabe o que o Durval quer ser quando crescer? Ele quer ser médico. Aí eu falei assim, Diva, é uma profissão muito difícil, é muito sacrificada, pensa bem, olha lá. E eu me lembro quando eu estava fazendo o cursinho, a gente ia fazer um exame da Santa Casa, que antes da Santa Casa tinha exame separado do CECEM da época, né, onde era a USP. Uhum. E eu ia fazer o exame no dia 19 de dezembro. No começo de dezembro, eu tive uma pneumonia, porque eu estava realmente muito fraco. Eu estudava muito, eu me alimentava não tão bem. Eu não perdi uma aula do cursinho. Eu ia com febre, só que quando eu começava a tossir, parava a aula. Eles esperavam eu terminando de tossir, porque era uma tosse tão violenta que tinha que parar a aula para deixa ele terminar, tá aí. Mas eu não perdi a aula. E fui no Dr. Romeu. E o Dr. Romeu tinha um caderno, um livro grande assim, onde ele anotava. Ali era anotado à mão mesmo a história do paciente e tal. E eu me lembro quando ele me viu, ele escreveu lá em cima, Dr. Durval Damiani. Ele falou, Durval, você precisa ficar bom logo, porque você tem exame, você tem que entrar na faculdade. Aí ele já te colocou. E aí realmente eu fiquei bem, entrei na faculdade, aí eu fiz o exame da Santa Casa, fui segundo colocado no exame. O senhor entrou em segundo lugar na Santa Casa? Quando eu entrei na Santa Casa, aquilo me deu um alívio, mas a Santa Casa era paga, tinha uma cota para pagar e tal. Mas eu fiquei muito aliviado, bom, pelo menos na faculdade eu já estou. Porque depois, além de vender lápis e fazer essas coisas, eu dava muito aula particular. Eu era muito bom, eu era bom, modéstia à parte, eu era bom em todas as matérias. Mas eu dava aula de física, eu dava aula de matemática, e os alunos tinham muita dificuldade de matemática. Então chegava a época de exame, eu dava aula particular, eu ia na casa deles, dava aula para eles, cobrava, e tinha um dinheirinho a mais que a gente ajudava. Mas quando eu entrei na Santa Casa, eu fiquei assim muito aliviado, e eu tinha um vizinho meu, que hoje é o professor titular de ginecologia e obstetrícia da Santa Casa, o José Aldrigue, e eu fui na casa dele, que ele já estava na faculdade, ele estava na Santa Casa. Eu falei, Zé, eu entrei na Santa Casa, eu acho que eu não vou nem prestar o CECEM. Ele falou, não, você vai prestar o CECEM porque você é aluno para a USP, você vai entrar na USP. E aí eu fui, prestei o CECEM, entrei em 8º lugar na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, minha grande casa, a casa de Arnaldo,
um lugar assim que eu venero, porque aquilo me transformou de um adolescente num homem, num médico. Quando você sai da faculdade de medicina, você já viu tanta coisa, você convive com o sofrimento das pessoas, você vê pessoas morrerem nas suas mãos. Isso é muito forte. Como é que é para o Dr. Durval Damiani hoje lidar com a morte? Sempre Existe Deus? Existe Deus. Existe, eu creio piamente no nosso Pai Supremo, que você pode não chamar de Deus, você pode chamar do que você quiser, mas eu tenho claramente a convicção de isso aqui não aconteceu por acaso. Nós estamos num contexto de universo onde nós estamos num planeta que é uma gotinha, que é um grãozinho de areia dentro de um universo que eu não consigo nem imaginar o tamanho a grandeza disso, né? Então tem que ter um ser superior que comanda essas coisas, eu acredito muito nisso, e isso me ajuda muito em vários momentos da minha vida. Eu me apego a Deus, Nossa Senhora Aparecida, Santa Filomena, que são os meus guias. A morte é a derrota. Você estuda, mas você sabe que você vai ser derrotado. As pessoas vão morrer. Eu ainda vou bater um pouco nessa tecla, doutor. Quando o senhor fala que tem o hábito de tocar, examinar o paciente, no seu caso, muitas vezes o paciente nem fala, né? Porque é pediatra, então, para fechar um diagnóstico é um negócio mais difícil, ele também é pediatra. Depois que a gente morre, para onde a gente vai? No seu entendimento. Renato, eu gosto, quando perguntaram para o Einstein se ele acreditava em Deus, ele falou, eu acredito no Deus de Spinoza. Baruch Spinoza, que em 1680 escreve umas coisas sobre Deus que é de impressionar. Eu me emociono, eu já li esse texto inúmeras vezes, eu me emociono toda vez que eu leio. Porque ele diz algumas coisas assim, não acreditem nas coisas que dizem que eu faço. Vocês criaram templos lúgubres e dizem que lá é a minha morada. Não é lá que eu estou. Eu estou nas montanhas, nos mares, no sorriso do seu filho, no olhar da sua filhinha. É aí que eu estou, né? Você não me encontra nos templos. Eu estou dentro de você. Eu estou batendo lá dentro de você. Eles fazem vocês acreditarem que Deus seria capaz de queimar os seus filhos no fogo do inferno. Que Deus faria isso? Se eu criei vocês com defeitos, com qualidades, com livre-arbítrio, como é que eu posso castigá-los por uma coisa que eu fiz? Eu fiz vocês dessa forma. Então eu acho isso de uma beleza. E ele fala assim, quando você terminar a sua missão, eu não sei se vai ter outra vida. Eu não sei se vai ter outra coisa. Aproveitem essa, que essa está nas suas mãos. Vocês têm o direito de transformá-la num inferno ou num paraíso. E se tiver uma segunda oportunidade, eu não vou perguntar para vocês o que vocês fizeram de mal. Eu vou perguntar se vocês aproveitaram, se vocês se divertiram, se vocês foram felizes. Sejam felizes. Essa é a grande mensagem. Então eu acho que isso é o Deus misericordioso, é o Deus que entende, é o Deus que não segue normas que você vê que são muitas vezes meio absurdas e que foram criadas para só controlar as pessoas, né? Então, esse é o Deus que eu acredito. Eu acho que o Deus, quando você olha uma árvore, quando você olha uma planta que cresce do chão, da terra, e te dá uma flor maravilhosa, colorida, é a mão de Deus. Bom, mas quem está falando isso é um médico que entende da funcionalidade do corpo humano, que eu acho que não tem nada mais complexo. Nossa, eu sempre brinco, Renato, eu dou um curso para os meus alunos de 10 aulas, onde eu falo sobre biologia molecular. E eu explico todas essas coisas, como é que a célula se divide, como é que o DNA faz, como é que ele transcreve, como é que ele... Muito bem. Então, no final do curso, eu fico dizendo para mim mesmo, como isso é possível? Como é possível isso? E eu brinco que se eu tivesse um plano, um projeto, de fazer um ser humano, e eu vou lá procurar o Elon Musk. Elon Musk, eu preciso que você me patrocine para este projeto. Ele ia dizer, esquece, isso aqui não funciona. Isso não tem a menor chance de funcionar. É tanta variável para dar errado. E funciona. Todos os dias estão nascendo milhares de crianças, como meu netinho aí, o Léo, crianças, graças a Deus, normais. Infelizmente, algumas vezes há um pequeno errinho ali, mas a grande parte normal. Aliás, falando em normal, a gente costuma brincar que de perto ninguém é normal.
Né? E hoje você mostra isso muito quando você faz, por exemplo, alguns exames de biologia molecular que estudam todo o seu genoma. Uhum. Olha, nós temos 20 mil alterações nesse genoma. E o que isso significa? A pessoa é normal, ela é dita normal, mas tem... Agora, você tem, às vezes, uma alteração que leva a um problema seríssimo. Então, uma alteração, você tem uma trissomia do cromossomo 21, você tem a síndrome de Down, que vai comprometer muito a sua qualidade de vida, o seu intelecto e tudo mais que a gente sabe. Cada segundo nós temos trilhões, quatrilhões de células se dividindo no nosso organismo. Elas estão se dividindo, elas estão copiando uma informação de 3 bilhões de pares de bases. Cada par de base é uma letrinha que ela está copiando. Ela copia 3 bilhões exatamente do mesmo jeito para passar para outra célula. E essa outra copia os 3 bilhões e quase que não há erro. Há um sistema de vigilância nessa cópia. E quando sai uma letrinha errada, ela corrige. Se tiver muita coisa errada, ela manda uma mensagem para a célula e a célula desaparece. Quando a gente tem, por exemplo, um câncer, o câncer é uma falha nesse sistema. Ele falhou de reconhecer que aquela célula está fora do controle. E aquela célula começa a se dividir independentemente do organismo. Ela começa a se dividir de forma errônea. Isso é o câncer. Então começa a crescer um tumor no pâncreas, no fígado, ele espalha no sangue, vai para o osso, vai para o pulmão, né? Perdeu o controle. E eu sempre digo que o grande progresso da medicina realmente vai ser quando a gente não fizer mais cirurgia. Você tem um câncer de fígado, eu vou corrigir o defeito e ensinar o seu organismo a liquidar esse câncer. E ele liquida o câncer. Nós estamos indo meio que para esse rumo, não é, doutor? Já existem várias terapias gênicas que tentam fazer isso. Existem já modelos experimentais, por exemplo, de tumor de suprarrenal, que tem uma mutação do gene P53, que é um gene controlador dessas mutações. Você devolve para as células aquela capacidade. O tumor desaparece. É como se fosse uma reprogramação? É. E o tumor desaparece e a célula vizinha não sabe que a outra célula morreu. Tamanha é a limpeza do processo. Não é uma quimioterapia que vai lá e destrói tudo, arrebenta o indivíduo, destrói célula boa, célula ruim. Tal. Não, o processo é dirigido. A hora que a gente souber fazer isso, e a gente já faz isso em algumas situações, mudou a medicina. Aí realmente é o grande progresso da medicina. Não fazemos mais. Porque a cirurgia, se você pensar bem, ela é extremamente primitiva. Eu tenho um tumor, eu vou lá e arranco o tumor. Uma coisa meio mecânica. Agora, toda a sofisticação. Hoje você tem toda a sala cirúrgica, equipamento, o robô fazendo a cirurgia, né? O Da Vinci aí faz as cirurgias e tal. Mas no fundo, você está arrancando uma coisa que é melhor ensinar o organismo a se defender daquilo. Né? Eu acho que aí vai ser o momento que a gente fala a medicina realmente subiu um degrau. E nós estamos indo para esse caminho firmemente, doutor? Firmemente. Eu acho que a genética veio, e a biologia molecular, nós vemos que a gente tem eras na medicina. Era pré-antibiótica, era pós-1940, surgiu a penicilina, 41. O Fleming, não é? Fleming, Alexander Fleming foi quem descobriu a penicilina. E como toda grande descoberta, é uma descoberta casual que dependeu muito da observação dele. Porque eu sempre digo que a natureza te dá as perguntas e as respostas. A gente costuma pegar as perguntas e não prestar atenção nas respostas, mas as respostas estão lá. O Fleming colocou uma plaquinha de bactérias para crescer e esqueceu a plaquinha em cima da prateleira. Quando ele foi olhar, falou, puxa, esqueci. Mas quando ele olhou, tinha mofo. Cresceu mofo ali no meio. Mas ele olhou mais que isso. Foi interessante. Onde está o mofo, tem um halo em volta que não cresce nenhuma bactéria. Esse mofo estava produzindo penicilina. E aí ele descobriu a penicilina. Então foi um acaso, mas fruto de uma grande observação. E nós temos uma segunda fase da medicina, que é a era pré-biologia molecular e pós-biologia molecular. Isso mudou muito a medicina. Você passou a entender mecanismos intracelulares moleculares. Nós não estamos mais olhando no microscópio as células, estamos olhando a molécula. Nós estamos começando a entender mecanismos de regulação e é impressionante essa regulação que está dentro da célula. E uma coisa que impressiona muito é o seguinte, nós temos um DNA que tem
toda a nossa informação genética. Nós somos o que somos porque nós temos um DNA que dá toda essa informação e isso é modulado pelo ambiente. Existe uma integração. Só que toda essa informação está numa única célula, que é a nossa primeira célula. A hora que o espermatozoide junta no óvulo, Certo. ele forma um ovo, esse zigoto inicial é uma única célula que você enxerga só com o microscópio. Dentro do núcleo dessa célula está uma fita de DNA que, se você desenrolar, dá 2 metros. Ela está dentro do núcleo da célula, que está no microscópio, e ela tem toda a informação para fazer tudo que nós somos. Isto é divino. Não tem outra palavra para isso. Isso é uma coisa Todos os códigos estão ali. absolutamente espetacular. É uma coisa absolutamente espetacular. Então, quando você olha isso, fala, gente, o que é isso, né? Como é que é possível uma coisa dessas, né? Só o Criador para fazer? Olha, é difícil de acreditar que isso tudo foi meio ao acaso, seleção natural e tal, e tal, e tal. Difícil de acreditar. É como se um dia destruísse o mundo e encontrasse um computador. Esse computador foi evolução natural. Olha, tem um aqui mais simples, aí ele evoluiu para o mais complicado, chegou nesse computador aqui super. Foi tudo ao acaso. Foi tudo ao acaso. Todo mundo deu sorte. Né? Isso aqui tudo é resultado de sorte, não é de trabalho, de estudo. É verdade. Doutor, e como é que é conseguir trazer e implantar uma cadeira como a endocrinologia pediátrica no Brasil? Eu sempre tive a intenção de fazer endocrinologia. Ali no começo da faculdade eu pensava muito em fazer cirurgia cardíaca, eu gostava muito de cirurgia. Quando eu passei pela cirurgia, eu vi que aquilo realmente não era interessante. A gente tem uma brincadeira que a gente faz, os cirurgiões não gostam muito que eu fale, mas a gente fala assim, olha, mas é brincadeira. É brincadeira. Mas é assim, o clínico é o indivíduo que sabe tudo, mas não faz nada. O cirurgião é o indivíduo que não sabe nada e faz tudo. O patologista é o indivíduo que sabe tudo, faz tudo, mas na hora errada. O paciente já morreu. E o psiquiatra é o que não sabe nada e não faz nada. É só uma brincadeira, tal, mas aí eu me entusiasmei pela clínica. A clínica você tem muito raciocínio, você precisa muito... E eu queria fazer endocrinologia clínica, eu não queria atender criança. Eu nem gostava muito de atender criança. E por uma casualidade eu acabei indo parar na pediatria. Isso tem também uma história, mas não importa. E eu fui para a pediatria. E fui conversar com a doutora Novartis Setian, que é um ícone da endocrinologia pediátrica. Tanto que o livro que nós escrevemos agora é um livro de 1.300 páginas, que eu coordenei vários escritores nesse livro. 1.300 páginas é um manual. E esse livro, e o nome do livro é Endocrinologia Pediátrica Novartis Setian, da Fisiologia Clínica. Porque a Novartis me dizia, a Novartis faleceu em 2017, mas a Novartis sempre me dizia que ela gostaria de ter um livro com o nome dela na capa, não como autora, mas como você tem o livro do Cécio, de Clínica Médica, o livro do Harrison, de Pediatria, é o livro da Novartis. Então foi uma homenagem que eu fiz para ela. Mas foi com ela que eu fui conversar para começar a endócrino. Ela estava montando o grupo de endocrinologia. Eu fui o primeiro residente e daí depois me tornei assistente do grupo e fiquei lá e tal. Depois a Novartis era minha chefe, ficamos grandes amigos, viajamos o mundo, congresso. Eu frequento mais ou menos 4 congressos internacionais por ano. Isso há 30 anos. Então eu vou a muitos congressos. Será então, que o senhor amealhou um pouquinho de conhecimento ao longo dessa, então você aprende muito, você tem muito contato, faz muito networking, né? Que hoje eu conheço pessoas do mundo inteiro, sou amigo de vários nomes importantes na medicina, né? E assim a gente foi. E a Novartis foi sempre uma grande amiga, infelizmente ela faleceu, mas tivemos um período que ela deixou de ser a minha chefe, pela questão da idade, estatutariamente você tem que ir lá, e eu passei a ser o chefe dela. Então nós invertemos de posição, e ali em 2001 criamos o título de especialista que na verdade não chama título de especialista, chama área de atuação em endocrinologia pediátrica, porque até aí a endocrinologia pediátrica não era reconhecida. Nós fizemos o nosso primeiro congresso de endócrino em 1995, no Hotel Matsudi, foi aqui em São Paulo, a Novartis foi a presidente, eu fui o presidente da comissão científica, e assim fomos desenvolvendo a especialidade, que hoje já tomou um corpo importante, a coisa foi muito... Mas foi muita briga, muita luta política até para conseguir implantar uma especialidade dessa. Muita gente não tem o entendimento. O que faz uma mãe, um pai, buscar um especialista em endocrinologia pediátrica? Bom, várias situações. Por exemplo, seu filho está com diabetes, é o endócrino que vai cuidar. Seu filho está com algum problema de tireoide, é o endócrino que vai cuidar. O seu filho não está crescendo bem. Essa é a nossa grande demanda. Seu filho está pequeno, não cresce. Pai é alto, a mãe é alta e o moleque não cresce.
Essa é uma grande, tanto o menino quanto a menina, mas mais forte no menino. O menino sente muito mais o impacto. A sociedade cobra mais o menino, o homem alto, até do que a mulher alta. A mulher baixa, tudo bem, ela usa um saltinho e tal, e ela fica até... Ela é bonita, porque ela ser baixa, mas o homem baixo tem uma... As pessoas correlacionam muito a altura com sucesso. Se ele é baixo, ele não vai ter sucesso na vida. E isso dá um desespero nas famílias, né? Então o pessoal procura muito. Mas nós temos problemas de suprarrenal, quer dizer, as glândulas, né? O endocrinologista trata das glândulas. Problemas de puberdade, ou uma puberdade precoce, uma puberdade atrasada. A criança está com... O menino está com 15 anos e não tem nenhum sinal puberal. Está acontecendo alguma coisa, né? E entramos para a área dos tumores. Existem tumores hipofisários, tumores de suprarrenal, que são tumores que interferem na função hormonal. Então nós tratamos situações onde você tem falta de hormônio, onde você tem excesso de hormônio e onde você tem não resposta ao hormônio, por problema de receptor. Isso abarca tudo. Eu costumo brincar que todas as especialidades são subespecialidade da endocrinologia. Porque a endocrinologia, nós lidamos basicamente com comunicação intercelular, interórgãos, os órgãos se comunicam. Como é que a hipófise, o hipotálamo, mandam um sinal para a suprarrenal produzir cortisol? Como é que ela faz isso? Ela manda um sinal, hipotálamo, para a hipófise secreta um hormônio chamado ACTH, ele vai na suprarrenal, a suprarrenal recebe aquela informação e produz cortisol. A concentração do cortisol começou a subir, ele informa o hipotálamo, já está bom. O hipotálamo para de estimular, a hipófise para de estimular, ele normaliza. Quer dizer, é uma coisa assim, mas é uma comunicação. Eles estão se comunicando a grande distância, da hipófise para a suprarrenal. Sim. Né? Existem comunicações muito próximas de uma célula para outra. Ela manda sinais de uma para outra. Comunicação da célula com ela própria. Essa comunicação existe na neurologia, existe na nefrologia, existe na cardiologia. Por isso que eu falo que todas as especialidades elas são, de alguma forma, ligadas à endocrinologia. Porque nós lidamos com essa comunicação. E aí eu junto tudo isso com aquele personagem do começo do papo, vestido de Mickey Mouse, que alguém um dia vai falar, poxa, ele deu sorte. Com esse conhecimento que às vezes eu estou na tua frente e estou batendo um papo, tomando um café, contando uma piada, jogando uma conversa fora, e eu estou na frente de um ícone que nem o senhor, que vem de escola pública, não tinha dinheiro para se formar, vem de lápis, dá aula. O que é esse ícone da endocrinologia pediátrica, um cara que, poxa, viajou o mundo inteiro estudando, tem para dizer para um menino que está entrando na faculdade? Eu vou dizer uma frase muito simples. Acreditem nos seus sonhos. Eles vão se tornar realidade. E para ele fazer a diferença tem que estudar quanto? Tem que se dedicar. A dedicação é importante. Você tem que se dedicar. Tudo que você faz. Não importa a profissão que você tenha. Você é um marceneiro, você é um pedreiro, você é um eletricista, você é um advogado, você é um engenheiro, você é um médico, não importa. Você tem que fazer o melhor. As pessoas devem fazer o melhor. Se eu vou chamar uma pessoa para consertar a cadeira, ele tem que fazer um conserto muito bem feito. Porque isso vai me deixar satisfeito, ele vai ficar orgulhoso do que ele fez, eu vou indicar esse cara para vários outros, porque eu sei que ele trabalha bem. Então, se ilude a pessoa que acha que fazer meia boca tá bom. Não, dá o mesmo trabalho fazer mal feito? Dá o mesmo trabalho, só que você tem que fazer várias vezes. Sim. É pior ainda o trabalho. Então, acredite que você tem um sonho, que você pode realizar esse sonho, e vai. Infelizmente, a gente tem uma condição social muito complicada. Sim. Eu vejo muitas vezes esses jogadores de futebol que hoje estão numa situação muito boa e eu falo como eles conseguiram sair da onde eles saíram. Porque muitas vezes a história deles é uma história terrível, né? Muito trágica, vivem no meio de um ambiente muito ruim e um ou outro consegue se destacar e consegue subir na vida. Mas as pessoas têm que acreditar que é possível, têm que acreditar no seu Deus, qualquer que seja ele. Mas tem uma força superior que te dá força, que te dá a possibilidade de realizar os seus sonhos. E os seus sonhos vão se realizar. Então, cuidado com o que você sonha. E o senhor casou com uma mulher fantástica, que é a doutora Cláudia, que também é uma sumidade, é uma médica também pediátrica.
qual é a importância dela na vida de um cara que trabalha tanto, que não para, que se fosse antigamente iam te dar Ritalina, né? Eu ia falar para sossegar um pouco. Não, a Cláudia eu não vou dizer que ela é meu braço direito, ela é meu direito, esquerdo, minha perna direita, minha perna esquerda. A Cláudia é uma pessoa incrível. Eu acho que os casais, eles vão muito bem quando um ajuda o outro a crescer. Um não quer destruir o outro. Ele quer que eu fico orgulhoso quando eu vejo o sucesso da Cláudia. Ela fica orgulhosa quando vê o meu sucesso. Isso é uma coisa muito boa. Ela é uma companhia fantástica. É a pessoa que eu amo. Eu sou apaixonado por ela. E ela é uma pessoa que eu estar do lado dela é uma bênção divina, sabe? Eu não queria ter morrido sem conhecer a Cláudia. A Cláudia é tudo para mim. Eu vou ter que fazer uma pergunta, porque quando a gente foi começar a gravar, a gente foi dar uma volta pela casa, porque eu conheço o sonho, esse seu sonho desde o começo. E tem lá o seu Luiz Damiani na placa representado. Se a gente pudesse voltar no tempo, o que você falaria para ele? Eu falaria, pai, eu daria tudo que eu tenho para conversar um minuto com o senhor. Ele me faz muita falta. Uma pessoa incrível, uma pessoa simples, mas o meu pai tinha assim quem via o meu pai chamava ele de doutor, pela postura dele. Tinha uma postura, e depois que meu pai morreu, eu tive um sonho muito curioso. Eu estava num congresso, e no congresso a gente tem os carros que levam a gente do hotel para o congresso e tal, e eu lembro que eu ia entrar no carro e meu pai estava saindo como se ele fosse um professor que estava vindo de dar aula, e ele saiu e falou, pai, tudo bem? E ele me deu um beijo aqui, que era exatamente o beijo que ele me dava. Eu senti toda a sensação dele ali do meu lado, uma grande pessoa. Tive a sorte de ter um pai e uma mãe que foram grandes pessoas. Eu sabia, quando eu sentei aqui hoje, e quando eu fiz o convite, eu sabia que isso daqui seria muito pouco tempo para abarcar toda essa história que o senhor tem para contar. O senhor criou uma família incrível, incrível. O que o senhor acha que o senhor fez e deixou de legado para quem está vindo? Olha, eu tenho 2 filhos. O meu filho mais velho, Daniel, é neurologista e que está indo bem, graças a Deus, na carreira dele. O Luiz Felipe mora em Paris, ele é comandante de avião. E nesse momento ele está viajando, comandando um A350 de Paris a Montreal. E eu me sinto assim, muito orgulhoso deles e eu acho que eles captaram esta ideia de seriedade, de trabalhar com afinco, de serem pessoas boas. Não é porque são meus filhos, são pessoas boas. E eu tenho agora 3 enteados. São os filhos da Cláudia, a Carol, a Carolina, que é advogada e é uma máquina. A Carol é uma máquina, ela é uma pessoa assim fantástica. Ela segue muito a mãe, que também é uma pessoa fantástica. Tenho a Luísa, que é outra graça de menina, que é psicóloga. E tenho o Arthur, que está acabando de se formar no INSPER, que seguramente vai ter uma carreira muito boa. Vai voar e uma também. coisa interessante, os meus enteados me veem como pais, eles me dão presente no Dia dos Pais. Isso é uma coisa muito gratificante, muito legal, muito gostosa, né? Eu tenho as minhas investidas culinárias, né? Que de vez em quando eu faço, e o Arthur agora é o meu parceiro. Então eu falo, Arthur, segunda-feira, toda segunda noite eu faço o jantar. E aí eu falo, Arthur, faz o pão. Eu ensinei ele a fazer pão, então quando eu chego as baguetinhas já estão preparadas, assando no forno, e ele me ajuda, ele corta a cebola, ele faz ali, nós fazemos as nossas comidas. Isso é uma coisa muito, muito gratificante. E eu acho que é isso que a gente deixa. A gente deixa muito um exemplo de que é possível conseguir as coisas, é possível ter sucesso na sua profissão, ter sucesso na sua vida, que é o mais importante. E eu sempre digo para os meus filhos, para os meus enteados, vocês têm que ser felizes. A felicidade não tem preço. Vocês têm que agradecer a Deus, primeiro que vocês têm saúde. Isso é o bem maior que nós temos. E sejam felizes no que vocês fizerem. Não exijo que façam isso, que façam aquilo. Façam o que vocês gostarem, mas sejam felizes e façam bem. Dr. Durval, eu já estourei o tempo aqui, mas eu queria ficar aqui conversando com o senhor, porque sou seu fã. Sou seu Muito fã obrigado.
como médico, como homem, como pai, como vô, como pessoa e ser humano. Então, assim, a minha mais profunda gratidão de ter cedido um pouco desse seu tempo, que é tão valioso, para bater esse papo com a gente e entregar isso para o pessoal que vai nos assistir. Dr. Durval, do fundo do meu coração, muito obrigado por esse papo. Imagina, Renato, eu é que agradeço. Foi um grande prazer estar conversando com você. Eu também te admiro muito. Você é uma pessoa extremamente capaz e uma pessoa boa. A gente tem que ter amigos que são pessoas boas, né? Não adianta ter muitos amigos. É importante ter bons amigos. Muito obrigado. Pegar na mão do senhor aqui, que não é para qualquer um.